Irmãos, o que é celebrar Pentecostes? Tem uma coisa que tem incomodado esse padre, que é sobre isso, né? Porque todos os anos nós celebramos essa liturgia, como celebramos semana passada a Ascensão, como daqui a pouco, semana que vem, celebraremos a Santíssima Trindade. Mas o que significa celebrar isso? Porque liturgia é isso, né? Liturgia é celebração daquilo que eu acredito. E quando eu falo em Pentecostes, em que eu estou acreditando? O que isso repercute na minha vida, no meu dia a dia? É claro que hoje os textos nos ajudam muito, nos ajudam imensamente. A palavra de Deus sempre será um norte para nós. Se nós começamos pelo Evangelho, nós vamos sabendo exatamente de onde vem essa história de confissão, né? Foi obra de Cristo soprando o Espírito sobre a igreja, quando diz aos apóstolos: recebei, e a partir de hoje, com essa recepção do meu Espírito, eu também lhes dou. Presta atenção, católico e católica, para você não ficar tremendo aí fora quando questionarem a confissão para você, tá bom? Com este sopro do meu Espírito, eu também te dou a vocês a autoridade de perdoar pecados. Porque a partir do momento em que vocês decidirem por isso, está decidido. Se vocês disserem que não está, não está, e pronto, acabou. O Senhor entrega. Então Pentecostes nos faz recordar isso, porque traz para nós exatamente a reflexão do Evangelho que nós lemos no domingo de Páscoa. Só que esse Evangelho no domingo de Páscoa, ele se estende mais, porque depois vai dizer que Tomé não estava naquela hora, e que Tomé não acreditou, e aí 8 dias depois Jesus volta para fazer Tomé acreditar, porque ele precisava que o colégio dos 12 acreditasse unanimemente, em unidade. Olha aí a outra dica que a liturgia da palavra nos fala para celebrar Pentecostes. O que é trazer Pentecostes para a minha vida? É viver a unidade. A unidade comigo mesmo, embora seja muito mais complexo, porque eu sou afetado pelo pecado original, mas trazer a unidade para mim mesmo. E de que maneira eu trago a unidade para mim mesmo? Em primeiro lugar, querendo ser de Deus, porque Deus é o uno. Deus é aquele que é trino sem ser um só. Como eu vou viver a minha vida nesse mundo, afetado por tantas situações, circunstâncias e dimensões da vida humana, sem me perder? Já estou dando spoiler de semana que vem, né? Isso é Santíssima Trindade. Agora, tem mais coisa, tem muito mais informação na liturgia da palavra. Por exemplo, olha para quem está do seu lado agora, olha. Encara a pessoa, bem bonito assim. Isso. Pergunta para a pessoa assim: se você fosse um membro de corpo, olha para a pessoa e fala: se você fosse um membro de corpo, que membro você queria ser? Agora, tem gente olhando desconfiado, porque não conhece, né? Assim que é bom. Agora passa o braço assim na pessoa, bem de leve, e fala assim: eu tenho uma notícia para te dar. A gente é tudo um corpo só. Aplauda você que é um corpo só. Uns membros mais capenga, uns membros mais bonitos, né? Mas é tudo um corpo só. Essa é a informação sobre Pentecostes que Paulo nos oferece na segunda leitura de hoje, quando escreve aos habitantes de Corinto. Agora, o que faz esse corpo, por mais que tenham membros diferentes, ser um corpo que vive, um corpo que sente, um corpo que pensa, um corpo que sonha, um corpo que reza? Aquele que sustenta o corpo e não deixa acontecer que esse corpo vire um zumbi, porque vocês sabem que corpo de pé sem alma é zumbi, né? Nós não somos zumbis, somos?
Por que que nós não somos? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no relato da criação do Gênesis, o mesmo Espírito que hoje na liturgia, atualizando a memória do dia histórico de Pentecostes, vem em forma de línguas de fogo, o mesmo Espírito que em forma de pomba aparece lá sobre Jesus no batismo no Jordão, o mesmo Espírito que nós recebemos no batismo habita em nós. Ou seja, dentro de nós era para estar acontecendo desde o dia da ressurreição, desde o dia de Pentecostes. Dentro de nós era para estar acontecendo Pentecostes o tempo todo. Porque o Espírito Santo resolveu que ia habitar um lugar indigno, um lugar bem pobrinho, um lugar bem frágil, fraco, miserável, que era o nosso corpo. E Ele escolheu, mas eu vou lá para santificar aquele lugar pobrezinho, pecador. Eu vou lá para iluminar aquele corpinho maltratado. Eu vou lá para tornar digna aquela alma machucada pelo pecado, mas também machucada pelas decisões erradas que foi tomando na vida. Eu vou lá e vou ficar lá até que essa pessoa tome consciência de que eu tenho sustentado a sua vida, eu tenho sustentado a sua história, eu tenho governado a igreja, eu tenho governado a pregação da igreja, eu tenho governado a vida do mundo. De alguma maneira eu tenho. E aí, meus irmãos, que informação mais bela a liturgia da palavra nos dá, que nos faz perceber que Pentecostes não é só colocar uma menorá com o dom de Espírito Santo pendurado. Pentecostes não é só lembrar da cena dos apóstolos sentados no cenáculo com Maria e outras mulheres, enquanto o Espírito Santo descia em forma de línguas de fogo. Não é só isso, porque essa seria uma informação muito superficial para nós. Nós já não nos contentamos só com esse relato, até porque o relato bíblico não quer parar no relato. O relato bíblico quer narrar para nós uma cena, um acontecimento, mas também quer narrar a reação das pessoas e quer narrar a vida das pessoas depois que o evento acontece. Isso é importante. Aliás, o que é mais importante para você? Não precisa responder, tá bom? O padre já vai lançar essa bomba para você responder. O que é mais importante para você? O dia do retiro ou o que vai acontecer depois do retiro? Por causa do retiro. Para Deus é sempre o que vem depois. Porque fazer Ele faz. Ser generoso Ele é. Sempre será generoso. Sempre será frutuoso. O Senhor nunca vai economizar salvação para nós. Nunca, nunca, nunca. O Senhor nunca vai economizar perdão, nunca vai economizar amor, nunca vai economizar justiça, nunca vai economizar salvação. Quanto a isso, não se preocupem, não tem economia de Deus, da parte de Deus. O que pode acontecer é a economia da nossa parte sobre a nossa vida, né? Às vezes nós ficamos tão preocupados com o que nós temos que fazer depois das 5 da tarde, que nós ficamos economizando espaço do coração, espaço da cabeça, espaço dos sentimentos para viver agora. E a gente não pode nunca, meu querido irmão e minha querida irmã, se tem um erro que nós cometemos sempre é esse: quando nós queremos economizar espaço, tempo e dedicação para Deus. É a maior besteira que a gente faz, já que nós acreditamos que o Espírito Santo é que sustenta todas as coisas. Então,
para a gente não ir embora só com a cena de Pentecostes narrada, o Padre quer partilhar com você que celebrar o dia de Pentecostes é celebrar o dia em que você e eu fomos confirmados no céu. Isso sim, isso é celebrar Pentecostes. O nosso céu já havia sido reconquistado pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso curador, nosso libertador e salvador. Aquela criação, projeto inicial do Pai, havia sido manchada por uma escolha errada, humana. Mas o Senhor, como não desiste da sua obra, porque Ele seria um Criador muito fajuto, e o nosso Deus nunca será fajuto, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é inigualável. O nosso Deus é Deus com D maiúsculo, não é como os outros deuses. Nosso Deus não desistiu de nós um segundo da nossa vida e nos rodeou de cuidados, e nos rodeou de mensagens, diretas e indiretas, e nos rodeou de pessoas que pudessem nos lembrar dele. E essa criação manchada pelo pecado, ela foi toda ela renovada, recapitulada. Nosso Senhor, quando pisa, dizíamos isso semana passada na homilia da Ascensão, quando nosso Senhor deixa a eternidade e pisa no tempo, claro que esse pisar é uma maneira de dizer, né, porque ele chega deitadinho numa manjedoura, mas a hora que nosso Senhor deixa o eterno e pisa e toca o tempo, ele diz para o tempo: o dono do tempo chegou. Quiseram roubar isso, quiseram usurpar o tempo, mas o dono deste tempo chegou. Quem dita o tempo chegou, quem manda no tempo chegou. O Senhor do céu e da terra está aqui. E toda a criação manchada, desordenada, agora vai ter a chance de voltar a enxergar a ordem, a mesma ordem com a qual o nosso Deus a criou. E quando o Senhor morre na cruz e ressuscita, Ele diz: para você, morte, para você, Satanás, para você, inferno, que achavam que conseguiriam roubar de Deus o que é dele, eu te digo, é nosso. Isso tudo é meu, é do Pai, é do Espírito, isso tudo é meu. E aí, meu irmão, minha irmã, quando você escutar o relato de Pentecostes, que o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e mulheres em línguas de fogo, lembrem-se que de Deus nunca faltou um elemento sequer. Até quando estávamos perdidos, de Deus não nos faltou um elemento sequer, inclusive o seu Espírito, porque o mesmo que pairava sobre as águas agora desce para dizer àqueles homens e mulheres: agora eu preciso do pós-Pentecostes. Eu preciso que vocês sejam pentecostais a partir de agora. Não é à toa que o evangelho dessa solenidade, ele se passa no mesmo dia de Páscoa. Perceberam isso? Porque ele começa assim: ao anoitecer daquele mesmo dia, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, o Senhor pôs-se no meio deles. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho outra maneira de enxergar isso que a transformação que acontece na mentalidade humana e que precisa acontecer na nossa. Só que a gente tem que ficar muito atento, porque está acontecendo o contrário. Ao invés de progredir, a gente está regredindo. Aqui
há uma transformação de medo para coragem, de trancamento para exposição. Há uma transformação de realidades, há uma transformação de mentalidades, há uma transformação de sentimentos, de paixões. Acontece o que nós estamos assistindo na humanidade, a doença da regressão, de voltar para trás. Hoje nós temos o Espírito Santo que não vem em forma de língua de fogo na nossa cabeça, mas nós temos o Espírito Santo morando em nós. E nós temos medo de ter fé. Nós temos medo de falar de Deus. Nós temos medo de falar a verdade. Nós temos medo de procurar a cura. Nós temos medo de ler a palavra. Nós temos medo de rezar. Nós temos medo de dizer que nós somos pentecostais católicos. É tanto medo que nós estamos deixando roubarem esses títulos que são nossos. O Espírito Santo soprou sobre nós essa graça em Pentecostes, há 2026 anos atrás, e porque nós estamos reservando vida para a própria tradição da igreja e da Bíblia, nós estamos voltando para trás. Diante de tanto progresso, eu dizia ontem à noite na homilia, diante de tanto progresso da medicina, da ciência, dos equipamentos, diante de tanto progresso digital, virtual, o ser humano está recuando em humanidade. E por que o padre está falando de humanidade? Porque não tem como ser santo sem ser humano. A santidade não é alcançada descolada da nossa existência, da nossa humanidade, da nossa afetividade. Não é. O Senhor, quando deu a vida na cruz, Ele deu para redimir tudo. Afetos, paixões, desejos, vontade, consciência, alma, escolhas, vida biológica, fisiológica, tudo. O Senhor derramou seu sangue por tudo. E nós estamos regredindo por medo de dar tudo para Deus. Então, celebrar Pentecostes é celebrar um Deus que deu tudo para quem muitas vezes não dá nada. E hoje a decisão nossa é essa. Mulheres, vocês vão ter horas a mais ainda durante esse dia, para dar tudo das senhoras e senhoritas. Aqueles que logo após a missa vão vazar, porque o café da manhã é só para as mulheres inscritas, não tem jeito, não adianta espernear. Eu vi até uns homens aí que vieram com a camiseta parecida com a cor do retiro, para ver se engana. Eu falei para um cidadão assim, mas faltou uma peruca então, porque eu estou te vendo. Barbudo desse jeito, não adiantou nada, Então vocês, mulheres do retiro, terão uma chance a mais. Meu Deus, vocês vão ter Larissa. Vocês vão ter irmã Ana Paula. Vocês vão ter tanta oportunidade, É bom para as outras que perderam a inscrição ficar chupando dedo, Ficar pensando, nossa, como seria? Eu adoro que fique assim mesmo. Enfim. Fica deixando, a irmã é assim, Vou deixar, Aí perdeu. Bem feito, enfim. Você que tem que ir embora depois da missa, o padre quer te convidar, na hora em que estiver erguendo o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, o seu Santíssimo Sangue, na patena e no cálice, diga ao Senhor, Senhor, eu quero a sua ajuda para decidir agora, a começar a dar tudo de mim pelo Senhor. E você, mulher, também já pode fazer. Mas depois você vai fazer muito ainda, Amém? Maria, nossa mãe, Senhora de Pentecostes, a esposa do Espírito Santo, a Imaculada, interceda por esse dia, interceda pelas famílias de vocês, interceda pela caminhada de cada um de nós,
junto, claro, do seu amorosíssimo esposo, São José, que estão do céu nessa hora, felizes com aquilo que celebramos neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.